E eu falei agora há pouco, né, como essa situação do apagão aqui em São Paulo dominou o debate político das eleições em segundo turno. O prefeito Ricardo Nunes faltou, falando nisso, em mais um debate contra Guilherme Boulos. Esse debate já estava agendado desde o primeiro turno. E em comunicado, a campanha de Nunes disse que o prefeito teria, no mesmo horário, uma reunião convocada pelo governador Tarcísio de Freitas sobre medidas para a próxima chuva no estado de São Paulo, prevista para amanhã. O debate foi promovido pela junção dos veículos de imprensa Rede TV, Folha de São Paulo e UOL. E aí, Tânia, o que era para ser um debate virou uma sabatina de 1 hora. E aí você tem os dois argumentos, né? Quero ver quais são os argumentos que te convencem. Foi mais tempo para que Boulos reinasse absoluto, expondo suas propostas sem ser interrompido e sem ser questionado pelos jornalistas, sim, mas não pelo adversário dele. Ou é mais tempo de exposição, só ele falando sozinho, é mais tempo em que ele sozinho vai ser pressionado pelos jornalistas. Você vê que são vários os vieses, né? Uhum. E além dessa questão de qual viés você adota, eu queria saber se no fim das contas Nunes tem ou não razão de dizer que 12 debates no segundo turno são muitos debates, não precisa disso tudo. Realmente, né? Por um lado, como eu tinha dito, é importante o debate, que temas desconfortáveis sejam colocados em discussão, que os candidatos saiam da zona de conforto, né? De produzir apenas sua campanha. A imprensa é importantíssima nesse sentido, né? De levar os temas do momento ou históricos mesmo. E realmente, né, ainda que o prefeito tenha alegado que ele estava ocupado com a chuva, a tempestade que se aproxima, mas ele acabou abrindo mão de um espaço importantíssimo, né? Até porque a gente está no segundo turno, já deu uma clareada no cenário, saímos um pouco daquele fogo que estava acontecendo, né, para não dizer outra coisa, nos debates anteriores. Agora que era um momento mais sóbrio, né, de assistirmos e contemplarmos essas discussões ao vivo e a cores, seria importante, né? Parece que vai ter mais debates aí, que eles vão participar, então que bom, né? Que participem, porque os eleitores, ou não necessariamente eleitores, as pessoas às vezes não são nem de São Paulo, mas querem assistir, prestigiar. Então, ainda que sejam muitos debates, porque o período eleitoral é curtíssimo, né? Mas tem que participar, sim, tem que dar um jeito na agenda, né? Sim, sim. Pode falar, Ana. Não, eu só queria fazer um comentário sobre esse ponto, porque não tem como discordar que é uma quantidade excessiva de debates. E aí o que eu acho que poderia ter acontecido e que melhoraria e elevaria muito o nível do debate como um todo, seria talvez que esses veículos que promovem os debates, se não me engano, o Ricardo Nunes até sugeriu que eles se unissem para que transformassem os 12 encontros em 3 ou 4, mas talvez atribuir tópicos a esses debates. Então, olha, o debate do veículo tal é só sobre energia elétrica, ou é só sobre educação, é só sobre zeladoria, porque isso permitiria que os candidatos saíssem das mesmas pautas e das mesmas respostas. Veja, a gente teve um debate recentemente, logo após toda essa história do apagão, que obviamente foi o assunto mais comentado e mais discutido. Mas em circunstâncias normais, ordinárias, que não tem um evento catastrófico como que aconteceu, seria interessante que eles deixassem de apontar sempre as mesmas coisas, porque se você pegar os debates recentes, eles estão sempre se acusando das mesmas coisas, usando sempre os mesmos argumentos e tendo sempre as mesmas respostas. E seria muito mais informativo para o eleitor se conseguíssemos delimitar alguns temas para esses encontros, para que eles pudessem apresentar uma pluralidade de propostas e não só ficar nesse diz-que-me-diz-que. Embora a gente tenha que reconhecer que as coisas melhoraram bastante do primeiro para o segundo turno. E eu não vou nem lembrar do passado, que já se foi, acho que a gente não precisa disso, mas é uma boa oportunidade para a gente elaborar debates ainda melhores para as próximas eleições. Vou fazer uma pergunta para a Priscila e para a Ellen, começando com a Ellen, depois você já emenda, tá, Priscila? Fato é, todas as pesquisas mostram que a situação de Nunes está muito confortável em intenções de voto. Você acredita que ele pode, diante dessa situação, se dar ao luxo de se blindar e participar de 3 debates dos 12 propostos como ele quer, ou não é bem por aí, não?
Olha, eu tenho duas respostas para essa. Uma da pessoa física e uma da pessoa jurídica. Bora. A da pessoa física, cidadã, eu gostaria de tê-los nos debates, e que seja um debate, não uma sabatina, para poder ouvir os dois. Porque, assim, eu participo muito, junto aos meus clientes, de encontros fechados com esses candidatos. A agenda de campanha é uma agenda insana, gente. É encontro na igreja X, é encontro na gestora de patrimônio Y, é jantar na casa da médica Z, né? Assim, é uma agenda muito doida. Só que, assim, ainda são grupos muito privilegiados que conseguem ter esse acesso próximo ao candidato. E aí o debate permite que isso seja massificado. Então, como pessoa física, eu gosto do debate, embora 12. Por favor, não tem como, não é viável isso. São 20 dias, né? Não tem como isso. É preciso fazer um pool de emissoras. Gosto da ideia de debates temáticos. Acho que isso pode ser uma coisa a ser analisada pelos veículos e pelas campanhas. Mas, assim, como pessoa física, gostaria de vê-los debatendo. Como pessoa jurídica, que trabalha justamente fazendo consultoria de imagem e estratégia de campanha, eu não iria mesmo. Eu iria só nos principais. Sim. Por quê? Porque, assim, há uma margem folgada. Quem está no cargo é quem é visado e quem vai ser atacado. Quer dizer, o Boulos não precisa mostrar nada. O que ele precisa mostrar? Ele vai atacar o Nunes. Então, assim, eu vou lá, vou dar minha cara a tapa, né? Vão criticar minha gestão, porque qualquer gestão vai ter furos para serem criticados, né? Num momento de crise. E eu tô com uma larga vantagem na pesquisa. E com um adversário que, em termos de retórica, costuma ser melhor, né? Costuma ser melhor do que o prefeito, porque o Ricardo Nunes, como candidato falando, não estou falando, não fazendo juízo de valor da gestão, estou falando do candidato Nunes. Não é um bom candidato em termos de carisma, em termos de oratória, né? Ele melhorou muito, mas não é um candidato ideal em relação a isso, diferentemente do Boulos, que já sempre falou muito bem. Então, assim, eu olho para esse cenário e digo, não, óbvio que não. Por isso que eu tenho duas respostas para essa. Cálculo político acertado de Nunes? Sim, eu concordo. Eu também não iria se fosse o caso. Só para a gente deixar aqui para nossa audiência claro que ele havia concordado em participar, né, dos debates inicialmente. Aí depois, quando ele avançou para o segundo turno e viu, como a Ellen aqui já colocou para nós, que ele, né, deu uma esticada, principalmente agora, nesse segundo turno, ele colocou na agenda uma reunião com o governador, né, em razão desse episódio da energia elétrica. Mas independentemente de ter a reunião ou não com o governador, é claro que ele vai ser a vidraça. Ele tem os números, ele tem a estatística, ele está no comando. E é óbvio que o Boulos ia usar disso para poder trazer, né, discórdia, desgaste. Eu acho que nesse ponto ele tem que escolher, né? Tudo bem que ele havia confirmado, aí fica a palavra. Inclusive o Boulos disse que ele fugiu do debate. É lógico que ele também tem que falar isso. Fugiu do debate, não tem respeito com os eleitores. E podemos até entender que isso seja realmente, né, um fundamento, uma verdade, mas falando tecnicamente, falando da arte da guerra mesmo, eu acho que ele acertou. E até porque, além de não comparecer, de não estar lá, né, a grosso modo, se colocando prontamente, ele fica lá, ele se mantém no 52, porque qualquer deslize que ele faça, a tendência é que ele caia, né? Eu não sei se cairia tanto também, eu não sei, porque também, ainda que minimamente, ainda está polarizado, né? E claro que, nesse ponto, ele saiu melhor, no meu entendimento, do que o Boulos, porque ele está lá, as pesquisas, né? A gente tem variação de pesquisas, mas a Instituto Paraná fala que ele está com 52 a 39 e a Quest 45 a 33, um pouco confortável, margem né? significativa, Uma margem né? confortável.